Olá, esse é o Savingcast, o seu podcast da Saving Cloud. Confira a edição de hoje. Seja você muito bem-vindo. Eu sou Marcos Barbosa e nós seguiremos juntos aqui por pelo menos 1 hora nesse bate-papo, que hoje é sobre análise de performance de sites com o GTmetrix. Já eu trarei mais detalhes sobre o assunto. Participando hoje aqui do evento, dividindo toda a sua experiência, recebemos o especialista e programador front-end, Pedro Piva. O evento de hoje, então, é voltado a quem busca uma ferramenta gratuita, segura e eficiente na análise de dados e performance do seu site, e que traz apontamentos para aprimorar o desempenho do seu website. Aproveite também, se você não for um inscrito no nosso canal, já se inscreva para fazer parte da nossa comunidade aqui. A gente tem sempre muito conteúdo bom relacionado à cloud, hospedagem de dados, enfim, você não vai se arrepender. Então, se inscreva aqui no nosso canal e siga as nossas redes sociais, todas elas @savingcloud, tá certo? O nosso convidado de hoje, então, ele é especialista em programação front-end e trará dicas de como utilizar essa ferramenta. Chega de espera, então, a gente vai receber agora o nosso convidado aqui. Boa noite, Pedro, como vai? Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo. A gente começa então com uma demonstração, Pedro, né, que você vai fazer para o pessoal de como realizar esse cadastro lá no site para poder mandar o link aqui para a gente realizar a demonstração dessa performance e análise. Bem, basicamente o cadastro é bem simples, não tem muito segredo, né? A gente está aqui já na tela de login do GTmetrix, na tela inicial deles. A gente clica em Sign Up, coloca aí primeiro nome e aí e-mail, bem simplesão mesmo, e ele automaticamente já libera, sem muito rodeio, o acesso da conta. Isso é muito legal, a ferramenta torna-se bem mais dinâmica. Vamos lá. Tem que colocar as senhas iguais. Já bateu a requisição já da criação da conta. E aqui já temos já toda a dashboard, né? Com todos os benefícios de você ter uma conta dentro do GTmetrix, né? Bem, para quem não conhece o GTmetrix, ele é uma ferramenta basicamente de testes de laboratório. Como assim testes de laboratório? Teste de laboratório no sentido do GTmetrix simular ali uma situação para gerar uma análise com base na requisição que a gente manda ali para dentro do website. A partir dessa requisição que ele manda, é como se ele gravasse cada etapa da construção da DOM, do seu projeto, e aí, conforme ele vai gravando os dados, ele vai gerando um relatório, né? Para gerar esse relatório também é algo bem simples, aqui automaticamente você já dá de cara com a dashboard. Ele te pede uma URL, vou pegar aqui só para a gente exemplificar a do G1 aqui. Clicando em análise, automaticamente ele já começa a gerar esse relatório com as configurações de teste padrão. Não tem nenhum segredo aqui. Ele vai consultar o site como se ele estivesse acessando a partir de um navegador. Então, demora um pouquinho, tá? Eu já tenho alguns relatórios gerados aqui, tá? Numa outra conta que eu já tinha criado, tá? Então, com base nisso, eu gero aquele relatório, ele faz toda a consulta, e aí, com base na consulta, a gente consegue visualizar os dados. Eu vou pegar esse daqui, que é um exemplo que eu fiz com o servidor de teste em Vancouver, né? Por conta disso, a gente tem um desempenho um pouquinho pior do website, mas isso como eu falei, né? O GTmetrix, ele é uma ferramenta de análise de laboratório. É como se eu colocasse ele dentro de um website ali, o sistema dentro de um ambiente que eu consiga controlar as requisições. Então aqui você vê que eu mandando a requisição a partir do Canadá, como se eu tivesse acessado do Canadá, ele sai com o score dentro dessa avaliação, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é cada item dentro desse score, né? Então, e aqui a gente está falando só do teste, né? Algumas das opções que a gente tem dentro dessa ferramenta gigantesca que é o GTmetrix, né? Então aqui toda vez que eu vou gerar esse relatório, eu consigo formatar o meu teste de acordo com as possibilidades da minha conta, né? No caso aqui eu consigo colocar até São Paulo, né? Utilizando sempre o Chrome, né? Para a versão que a gente utiliza grátis do avaliador. E aqui eu também tenho algo que para mim é uma das melhores features dentro desse dashboard, dentro desse sistema de testes, que é basicamente poder fazer uma avaliação do seu site limitando a banda que você está utilizando dentro do teste. Isso é muito legal porque, contextualizando que a gente vive no Brasil e a gente tem uma infraestrutura de rede que pode variar um pouco, né, de acordo com a sua localização. Então, às vezes, a gente precisa fazer um teste e limitar ali a velocidade que a gente tem de conexão para, às vezes, simular como é o acesso dentro da nossa plataforma
plataforma utilizando o 3G, o 2G, ou então aí uma conexão ilimitada, uma conexão de alta banda como fibra ótica. E aqui são as principais ferramentas que a gente vai utilizar para avaliar, né? Então, criando o teste, você pode colocar aí a sua URL, configurar o seu teste e enviar para que a gente possa aí, a partir disso, gerar as avaliações e criar as observações. Eu vou pegar aqui o da Magazine Luiza como exemplo, só para a gente ir falando um pouquinho, né? Como que funciona o GTmetrix? Basicamente, o GTmetrix, ele é como se fosse um sistema que grava a construção da DOM do seu site. A DOM é construída a partir da requisição HTTP, né? E a partir dessa requisição, ele bate no servidor e aí ele começa a construção da página. Aqui, basicamente, a gente tem um resumo do passo a passo que foi criado ali com a sua DOM. Dentro disso, a gente tem a grade do GTmetrix, que basicamente é a avaliação interna do próprio sistema de teste do GTmetrix, né? Aqui ele utiliza de alguns parâmetros para ele criar essa porcentagem, certo? E aqui a gente tem os principais sistemas de avaliação aí que são utilizados, que são Web Vitals. Nele, a gente tem ali desde Largeless Content Paint, que basicamente é o tempo real que você utilizou ali para carregar a página, o tempo que ela demorou para ser liberada, que é o TBT, que é o Total Blocking Time. Nele ali a gente tem o tempo total até que essa página se tornasse, como eu posso dizer, dinâmica e interativa. E depois a gente tem o Cumulative Layout Shift, que basicamente o quanto do seu layout mudou do primeiro carregamento da página. Então, a gente consegue ver que a gente tem diversas ferramentas e diversas métricas que são bem importantes para a gente conseguir avaliar aí todos os sistemas que a gente cria. Além disso, a gente tem algumas abas aqui escondidinhas, falando sobre a estrutura, sobre a performance e também aqui essa parte de vídeo histórico que a gente vai usar um pouquinho mais para frente. Vamos falar aqui dessa primeira summary, ele vai falar sobre a visualização e sobre as principais issues que você pode resolver dentro do seu site. Então, aqui ele dá diversos exemplos para você e diversas funcionalidades que precisam serem melhoradas, e elas também te dão um nível do quanto isso está interferindo dentro do seu site. Basicamente, aqui na parte de impacto, ele fica a coluna aqui mostrando o impacto que isso está gerando dentro do seu site, e aqui ele já dá uma possível audição que você poderia fazer. Então, ele te traz o problema, tá? Ele fala assim, ó, considere reduzir paint parsing comping resulting JS. Ele tá falando aqui que a gente tem muitas requisições grandes de JavaScript. O bacana daqui seria basicamente a gente interpretar quais são os arquivos que são realmente necessários para que a gente possa utilizar aí de algumas estratégias para tratar esse JavaScript que está em execução e às vezes acaba se atropelando, né? Dentro da DOM a gente tem diversos parâmetros que a gente pode passar junto com o JavaScript para conseguir fazer alternância e trabalhar com eles de forma assíncrona, né? Trabalhando de uma forma mais prática, é como se a gente conseguisse encaixar a requisição e o carregamento de acordo com a nossa vontade, não com a ordem natural da DOM, que no caso seria cabeçalho, body e o rodapé. Então a gente consegue trabalhar assim com formas diferentes. Mais uma parte aqui muito interessante dessa ferramenta é aqui a parte de performance, que ele vai trazer para vocês as principais métricas que a gente tem que são utilizadas para SEO, e isso é algo muito relevante. Essa parte de SEO, ela trata diretamente da parte de indexação do projeto, né? Às vezes você fica se perguntando, nossa, o que eu preciso fazer para o meu projeto conseguir chegar ali no número 1 do ranqueado, no número 2. E eu acredito que isso é a chave para o projeto conseguir um bom ranqueamento dentro do SEO ali, da engine do Google de descobrimento, né? Depois dessa parte de performance que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais para frente, a gente também tem essa parte de estrutura, que basicamente é um pouquinho mais ali, além do sumário, que o sumário já passou. E aqui ele vai listar todas as audições que ele está programado para listar, seja elas de grande, pequeno ou médio impacto. E depois aqui a gente tem, para mim, que é a chave de ouro ali, que para mim é o grande tesouro do GTmetrix, que basicamente é a cascata.
né? Eu digo cascata no sentido da árvore de carregamento no qual o projeto está se submetendo. Então a gente consegue ter basicamente uma linha do tempo, e dentro dessa linha do tempo a gente consegue visualizar qual é o arquivo, o status que ele teve da requisição, o domínio que ele foi carregado e também o tamanho do arquivo. E o mais incrível disso tudo, que isso tudo fica numa timeline. Então a gente consegue ver aqui que, por ser muito curto os carregamentos dos arquivos que estão aqui, eles têm uma barrinha bem curta, mas elas se iniciam todas no mesmo instante, ó lá. Então são requisições que estão batendo simultaneamente e sendo respondidas simultaneamente. E conforme a linha do tempo vai indo para frente e vai progredindo, isso quer dizer que a requisição iniciou a partir daquele ponto, né? Então, conforme o carregamento vai se dando, a gente consegue visualizar cada requisição, o tamanho e o tempo que ela demorou. E isso, trazendo isso para métrica, né? Trazendo isso a gente consegue olhar melhor e avaliar exatamente quais são os pontos que precisam ser melhorados ali dentro da plataforma, dentro do website que a gente está trabalhando. O Pedro passou aqui para a gente como funciona a ferramenta, as principais, diretrizes dela. E Pedro vai responder algumas perguntas que já estavam programadas aqui para o nosso bate-papo. Então, Pedro, vamos para a primeira pergunta. Qual a importância de ter velocidade e performance na abertura das páginas? É uma pergunta bem legal, porque isso interfere diretamente na parte de experiência de usuário, né? Na verdade, porque hoje em dia a gente está numa época que a internet já meio que pasteurizou um pouquinho a questão do conteúdo. Então, para que haja uma boa experiência de usuário, para que você consiga aprender o usuário, é necessário que você tenha ali uma boa indexação. Então, isso a gente bate diretamente nas dinâmicas de SEO, né, que são técnicas que a gente utiliza para que seu site tenha uma melhor indexação frente aos sistemas de mecanismos ali, pelos algoritmos dos sistemas de buscas. Então, hoje, a maior importância, eu diria que é tanto UX, tanto SEO, que são coisas que se complementam, né, que o resultado disso tudo é o ganho do usuário para a plataforma, né? Temos mais uma pergunta que é: a velocidade de abertura afeta o posicionamento do Google de minhas páginas? É uma pergunta até que complementar pelo que eu já estava falando, né? Se a gente fizer análise, são coisas bem complementares, porque quando o site do Google ele vai fazer a busca pelo seu site ali, ele usa algumas técnicas para indexação, avaliam desde o primeiro print do site até a estrutura HTML dele. Então, nessa primeira requisição que o Google bate ali dentro do seu servidor para requerir a página, nessa situação ali tem que ser algo muito instantâneo. O Google exige que os melhores indexados tenham aí sistemas que sejam de rápida performance, de uma performance alta, entendeu? Isso influencia diretamente. Então vamos lá para mais uma pergunta, que é a seguinte: quais são os principais indicadores da ferramenta GTmetrix que devemos estar mais atentos? Olha, eu vou falar de 4 siglas que para mim são as mais importantes: LCP, FD, CLS e TBT. LCP, basicamente, é o Largeless Contentful Paint, que ele vai medir do primeiro momento de carregamento até o site estar completamente carregado. E a gente está falando de carregamento. Então, desde o momento da primeira renderização de cada pixel até o último carregamento do último pixel visual da sua página. Depois, a gente tem o FD, que é o First Input Delay, que é o tempo que demora para que a página esteja realmente interativa, né? Porque existe um delay ali entre a página ser carregada e ela estar processada, hidratada ao ponto dela estar interativa. Em terceiros é o CLS, né? Que é o Cumulative Layout Shift, que basicamente ele vai medir o quanto a sua página ela variou ali, às vezes, como eu posso dizer ali, no carregamento, ele não carregou uma imagem, a div ficou pequena, depois quando carregou a imagem, a div cresceu. Isso não é algo legal e existe uma métrica, né, que é esse Cumulative Layout Shift, né, que ele vai medir o tanto que a sua página é instável visualmente, né? E o TBT, que é o Total Blocking Time, né, que o próprio nome já diz, que é o tempo de bloqueio da página, né, o tempo que ela ficou bloqueada até que ela esteja interativa. Para mim, esses são os 4 pilares ali de dentro do GTmetrix. Legal, Pedro. A gente poderia fazer uma demonstração
demonstração, eu sei que você mostrou lá do Magazine Luiza, se tiver mais algum site pra gente fazer uma demonstração? Tem sim. Eu peguei o Magazine Luiza como exemplo, e aqui também peguei o site do G1, que são alguns Performance F, né? Então, vamos fazer uma avaliação bem rápida, mas pra gente fazer uma avaliação e ela ser realmente honesta, a gente vai ter que ser um pouquinho clubista e olhar ali o framework e qual é a construção que ele está utilizando. Para isso, eu tenho uma outra ferramenta chamada Build With. Ele dá uma olhada lá e vê para mim quais são as ferramentas que são utilizadas dentro do site, tá? Aqui ele vai demonstrar um pouquinho das tecnologias. Vamos ver se eu consigo visualizar em qual framework de front-end que ele foi gerado, tá? Ele tem JavaScript. Bem, aqui não consegui identificar ali visualmente qual é a tecnologia que ele utiliza no front-end. Então vamos tentar olhar aqui na árvore de requisição qual que é os frameworks que ele utiliza. Eu consigo ver que ele tem um jQuery, consigo ver que ele faz uma consulta aqui na API. Olhando aqui, eu não consigo identificar qual é a ferramenta que eles utilizaram de front-end. Mas a gente vai conseguir dar uma olhada aqui nos dados e dar uma avaliada. O primeiro erro que a gente sempre começa falando dele é o uso excessivo de tags que não precisam ser renderizadas dentro da DOM. Existe um uso excessivo do tamanho da DOM. Então, ela tomou um tamanho muito maior do que ela deveria. Tratando de estratégias, como que eu faço para não ter que criar uma DOM excessivamente grande? No meu conceito, no que eu tenho aplicado hoje, utilizando o framework que eu uso, eu trabalho muito utilizando renderizações condicionais. Isso transforma ali o seu layout numa coisa muito mais dinâmica. A partir disso, com as renderizações condicionais, a gente evita ficar renderizando coisas que não estão literalmente visíveis dentro da DOM. Isso traz um outro dinamismo para o site, isso traz uma outra performance para dentro do site. A renderização condicional, ela te possibilita trazer para a tela, trazer para o processamento, porque tudo que está ali na tela em algum momento está sendo renderizado pelo computador, está sendo processado. Então, o uso muito extensivo da DOM, o carregamento muito extensivo da DOM, ele é prejudicial no sentido do processamento em si do site. Então, usando de estratégias como renderização condicional, junto do framework, qual seja no front-end, seja ele um framework, algo como um jQuery, que a partir do jQuery tu consegue ali dar um app-end dentro da div, e a partir do app-end tu consegue inserir. Você vê como eu tiro da DOM, eu tô tirando ali do HTML o item e eu tô trazendo ele para dentro do meu JavaScript, porque no momento que eu precisar daquilo, eu trago pro JavaScript fazer inserção dentro da DOM, por exemplo, um jQuery. Então eu consigo trazer para dentro de um elemento algo novo, ao invés de ficar carregando toda aquela árvore extensiva, como por exemplo a do G1, que tem 5.019 elementos. Isso interfere diretamente. Nossa, muita coisa. É bastante coisa. Se você parar para pensar, são 5.000 elementos. Cada elemento, ele tem a própria propriedade CSS. Então, se você for pensar assim, imagina o tamanho do arquivo CSS que não é gerado nessa página. Isso é muito simples da gente ver. Se a gente vier aqui, ó, isso vai ser até legal, porque a gente consegue ver se eles estão utilizando algum framework JavaScript. Se eu vier aqui e pesquisar aqui só pelos arquivos CSS, eu consigo ver exatamente os arquivos que ele está carregando, todos os arquivos, né? Eles usam de uma estratégia muito bacana. Se a gente abrir aqui o arquivo CSS, a gente vai conseguir visualizar que ele está todo minificado, que é uma das dicas que eu tinha para dar, né? Que é minificar todos os arquivos CSS, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente se pega ali enviando para produção muita coisa que não está realmente processada para produção. Então, esse processo, às vezes, de minificação pode trazer uma performance muito maior e muito melhor para o website. Além dessas configurações de CSS, dessa minificação de CSS, também existe a minificação do JavaScript. Isso tudo não precisa ser necessariamente desenvolvido na mão. Para isso, a gente pode utilizar qualquer Webpack, um Babel, um Webpack da vida, para fazer esse processamento e minificar todos esses arquivos. Ó, a gente consegue visualizar também os arquivos JavaScript. Então, se eu abrir aqui, a gente vai conseguir ver também, provavelmente está tudo minificado. E esses arquivos aqui dele, JavaScript,
Não, peraí, estão no CSS, deixa eu tirar o JavaScript, aqui, ó. Estão todos também minificados, só que não. Mas assim, esses arquivos estão comentados, eu não sei o que pode ser, vamos dar uma olhada. Isso é falha, isso não deveria estar em produção. Mas voltando para o GTmetrix, né, que é a ferramenta que a gente está comentando, essa estrutura que a gente pode consultar aí, toda a árvore e desempenhar, é muito legal porque a gente consegue visualizar, por exemplo, ó, quais são as diferenças do tamanho do arquivo. A partir das diferenças do tamanho do arquivo, eu consigo dar uma atenção diferente. Então eu posso organizar tanto por tamanho, então eu consigo olhar aqui o tamanho, aí ó, eu consigo visualizar aqui de uma forma muito ágil, qual é o meu maior arquivo e a quantidade de tempo. Então a gente já consegue ver, ó, que existem arquivos que são menores, mas que carregam com um tempo maior. Isso por quê? Porque isso está mais atrelado à parte de CDN. Para quem não conhece a parte de CDN basicamente é um sistema de entrega, tá? Eu costumo chamar que são pequenos atalhos, né? Por exemplo, aqui a gente consegue visualizar que eles estão usando um CDN.krxdx. Bem, a gente não consegue acessar a index do CDN, mas isso daqui é um sistema de entrega. Esse sistema de entrega, basicamente, encurta os caminhos até o servidor. É como se eu criasse um cache. Basicamente, eu crio um cache ali da aplicação para conseguir entregar esses arquivos que provavelmente não tem alteração durante a requisição num tempo melhor. Então, o CDN, ele encurta, né? Por exemplo, a gente aqui de São Paulo tem CDN aqui em São Paulo. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho um site que está hospedado num servidor em um lugar X, que está fora aqui da região de São Paulo, e alguém acessa o meu site. Então, o CDN, ele tem o trabalho de ter como se fosse uma cópia dos arquivos principais que eu seleciono ali dentro do site, e ele vai fazer essa entrega não a partir do meu servidor, ele intercepta a requisição para o meu website e ele entrega, né, o arquivo que ele já tem previamente do cache que ele já estabeleceu dentro do sistema. Fazendo isso, ele encurta de uma forma bem rápida e bem dinâmica a entrega, isso por meio físico. Então, existe ali o ambiente onde está gravado o seu site e existe o ambiente do CDN, que é como se fosse uma camada para entregar. Então, é o mesmo site, é a mesma estrutura, só que ele está tendo a entrega auxiliada pelo CDN. Então, existem diversas estratégias, né? E como eu estava comentando, a estratégia principal hoje que tem feito a diferença, pelo menos dentro dos projetos que eu tenho me envolvido, tem sido algo relacionado ao que eu tenho que consultar o quê, qual é o planejamento do que eu vou consultar com o meu back-end, qual é o planejamento do que eu vou consultar no meu front-end, qual é o carregamento da estrutura que vai beneficiar a entrega para o usuário. Então, assim, por exemplo, existem componentes dentro do meu site que a entrega tem que ser priorizada. O header, por exemplo, porque o cara tem que entender que ele tá ali às vezes no site. Então, às vezes não compensa eu pegar a informação só que é estritamente necessária do back-end para entregar no front-end e assim, no front-end, deixar a responsabilidade de carregar as outras coisas. Então, existe um equilíbrio que precisa ser zelado ali, às vezes, dentro da nossa plataforma para que a gente consiga desenvolver ali dentro do score desejado, né? Então, são as estratégias que a gente utiliza no front-end, são estratégias do que eu vou consultar com a API, o que vai ser a consulta que vai vir do meu front-end, e também até a parte de API entra, né? E para isso, a gente precisa de escalabilidade no projeto. E falando de escalabilidade, a gente está falando do projeto conseguir crescer de uma forma não só vertical, que seria basicamente impular uma fileira de requisições para o projeto e desenvolver ele acreditando que essas requisições todas vão entrar e que, entendeu? Sem pensar num timeout, sem pensar numa escalabilidade horizontal. Eu acredito, assim, que um sistema de micro front-end, de criar containers para cada parte ali do projeto, às vezes uma migração do front-end, do back-end, uma separação, uma abstração, né? Eu costumo dizer que a abstração ali do front-end tem sido um diferencial e isso tem trazido uma escala muito maior para todos os projetos que a gente tem desenvolvido nas equipes que eu tenho participado. Chegaram 2 perguntas aqui pra gente. Vamos responder? Pode ir lá. Vamos lá. A Sara Cruz fez a seguinte pergunta: existe alguma referência de melhores práticas na utilização de imagens, vídeos para garantir uma boa performance? Exemplo, utilizar só imagens em SV ao invés de JPG?
nessa parte de processamento de imagens, a gente tem que sempre ficar atento às novas práticas do mercado, às novas extensões que estão lançando por aí. Por exemplo, tem uma extensão que a Google lançou, que eu tenho usado ultimamente, que é muito legal e que para mim tem até substituído o JPG, o PNG que a gente tem usado. O nome da extensão é WebP. O que isso muda? O que muda? Às vezes a gente fica muito travado na extensão do arquivo, quando na verdade a gente tem que se preocupar às vezes o real tamanho do que eu preciso daquele arquivo, porque em alguns momentos tu vai receber ali o SVG com um tamanho gigantesco para colocar num lugar pequeno, então tu acaba utilizando o CSS, né, para estipular a regra de tamanho dele. Então, às vezes tu criar o exportável já otimizado seja metade do caminho. Se eu preciso ali de um ícone SVG de 32 por 32, eu não vou criar uma imagem de 150 por 150, mas é criar os objetos certos para dentro da situação ali ter só o que realmente precisa. Eu acho que a maior estratégia hoje, né, é você resolver o problema da menor forma possível. E quando a gente fala de processamento de imagem hoje, existem várias extensões que estão sendo lançadas, várias iniciativas, né, que têm se dissipado, né? A que mais me agrada pode ser que talvez a que não mais te agrade. Para imagens estáticas, como eu falei, eu tenho usado o WebP. Para vetores, eu uso o SVG, né, porque tem bastante parte de animação, isso ajuda bastante você ter controle maior com o SVG, né? E para as imagens estáticas, eu tenho usado essa nova extensão, que é uma extensão, acho que de um projeto do Google, que é mais otimizado já para web. Então, eu tenho um norte, né? E geralmente eu sigo o norte lá das boas práticas do que a Google tem explanado aí pelas convenções da comunidade, né? Não, realmente, o pessoal quando trabalha muito, principalmente em agência, tem essa dificuldade, né? As pessoas sentem um pouco de dificuldade na parte do SEO, principalmente na parte de imagens, né? Se coloca mais imagens, se coloca mais texto. Então foi importante a pergunta da Sara aqui. Tem mais uma pergunta aqui que é do Fernando Fry. Ele perguntou: quanto tempo leva para otimizar meu site e trazer ele para o perfil A? Vamos do princípio que tu já tenha um site e que ele tá com um score que não é tão bom assim. Assim, existem projetos, vamos pensar a partir da estrutura, que estão estruturados ali de uma forma tão aclopada, tudo tão grudado, que hoje para retirar uma coisa é quase impossível. Eu falo isso porque eu já trabalhei em projetos assim, o projeto é um monolito tão gigante, tá tudo tão encaixadinho ali que se tu tira uma coisa, desmorona tudo. Então, vamos pensar que eu peguei ali um site com score C, D, e que assim, que ele esteja com uma estrutura para que eu consiga alterar ali e retirar as coisas. Pensando a nível de projeto, eu faria basicamente uma avaliação de toda a estrutura de HTML, CSS e de toda a build de processo, toda a árvore da DOM que é gerada, e a partir disso, tu vai conseguir avaliar melhor. Eu não consigo te dar, olha, tu gastaria tanto tempo, porque existe, na verdade, uma dinâmica de estratégias que você tem que usar. Por exemplo, que nem comentaram na pergunta anterior, qual é a extensão da imagem, se eu tenho que minificar o CSS, se eu preciso minificar o JavaScript, qual empacotador eu uso, quais são as regras. Isso tudo vai variar de acordo com o projeto. Então, hoje existem frameworks que são próprios para indexação. Por exemplo, o Next, né? O Next, ele é uma solução da Vercel, né? Ele é uma solução para você desenvolver front e back-end junto com React. Então, tem um servidor Node no back-end e um servidor React no front-end e eles se comunicam. Então, a partir disso, eu tenho toda uma aplicação Node rodando atrás, criando uma estrutura de empacotamento da minha aplicação buildada. Então, a partir disso, eu tenho Webpack, eu tenho Babel, eu tenho opções que eu posso inserir ali, métodos e plugins de otimização. Talvez a pergunta que você tenha feito não tenha ido para um lado correto, porque é questão de tempo. Mas a questão não é tempo, é qual é a infraestrutura que eu preciso para conseguir desempenhar algo melhor no meu site. Para isso a gente precisa avaliar, né, quais são os erros, mas que nem eu falei, existem frameworks que já te trazem soluções prontas, né? Hoje no front-end está muito na febre do React, dessas coisas novas. Então,
eu acho que dá pra gente tirar muito dessa comunidade que tá nascendo, e existem diversas estratégias e diversos plugins que vão conseguir resolver o seu problema. Só que aí, primeiro, você precisa gerar o relatório do problema, enxergar o problema e, a partir disso, tomar de certas estratégias. Como, por exemplo, o Styled Components aí, que traz até um server-side rendering. Ele faz a renderização ali, a hidratação da página, tanto no back-end quanto no front-end. Então, às vezes, será que eu estou carregando o meu CSS da forma certa, meu JavaScript da forma correta? Qual é a otimização que eu posso fazer? Às vezes, até uma estratégia de lazy load, né? A estratégia de lazy load seria basicamente fazer um carregamento conforme a rolagem da página. Isso traz para o usuário assim, um carregamento infinitas vezes mais rápido e mais dinâmico. Maravilha. Fim da demonstração? Tem mais alguma coisa? Eu acho que assim, então, as principais ferramentas foram faladas, a gente falou aí sobre os maiores aspectos da ferramenta e das métricas em si, né, do GTmetrix, e também a gente explorou alguns casos, alguns cenários do que fazer e como fazer. Pedro, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação, tá? Eu acho que o pessoal que participou aqui, tanto para quem enviou o site, tanto para quem fez perguntas, acho que a gente acabou esclarecendo sobre o conteúdo, acho o conteúdo muito rico, inclusive, a gente agradece a sua participação. O momento é seu, se você quiser falar alguma coisa. Agradecer pela oportunidade, e é isso, acho que eu posso ter passado aí um pouquinho sobre o GTmetrix, agradecer a oportunidade para vocês aí, e qualquer dúvida, segue a gente lá nas redes sociais, @Pedro Henrique, você vai achar lá fácil no Instagram. E aí, tamo junto. Tá certo, então. Bom, gente, é isso. Lembrando que o nosso bate-papo com a demonstração aqui com o Pedro fica disponível também aqui no YouTube On Demand para você poder assistir depois. E alguns recortes vão para as nossas redes sociais, que inclusive, se você não segue a gente lá, é @SavingCloud, tá bom? E se você não é um inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, ative as notificações, porque toda semana tem um conteúdo aqui de excelência para você que busca conhecimento, tanto em questões de tecnologia, enfim, hospedagem, banco de dados, enfim, sem contar os nossos bônus aqui para você conhecer e testar os nossos ambientes e serviços, tá certo? Obrigado então pela sua companhia, um grande abraço a todos e nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá! E aí, gostou da edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite e conheça as nossas redes sociais, todas elas @SavingCloud. E para mais conteúdos, acesse o nosso site savingcloud.com. Até a próxima!